E você, sabe a importância da segurança dos alimentos na bioeconomia da Amazônia? Eu sou a doutora Caterine Oliveira, CEO da Biotech Amazon Trader. E hoje estreia o nosso programa, Biotech Consciência. E para isso eu convidei, a doutora Ariane, que nos honrou em aceitar esse convite, e ela vai falar um pouquinho dela e também desse tema que é tão importante para a nossa região. Ariane. Bom, doutora Caterine, muito obrigada pelo convite. Agradeço também a oportunidade, do nosso público estar assistindo esse primeiro episódio, que eu desejo de coração que venham muitos outros, dessa questão de levar informação, da bioeconomia, da nossa região, sobre o que a gente consome, como a gente produz. E falando um pouquinho de mim, Então, eu sou Ariane, sou professora da Universidade Federal do Amazonas. Conheço a doutora Caterine há mais de 20 anos, a gente já fez vários projetos juntas, conhecemos bastante o interior e suas peculiaridades, suas especificidades, as suas maravilhas, porque nós temos alimentos maravilhosos na nossa região amazônica. E quando ela me convidou, eu aceitei de pronto, porque eu acho que realmente a bioeconomia, não só por estar na crista da onda, das informações do momento, da onda do momento, mas a bioeconomia, ela é o nosso dia a dia, do nosso caboclo, da nossa região. Então, eu aceitei, muito feliz, de estar aqui participando da inauguração dessa oportunidade de divulgar a ciência e de tentar popularizar a ciência. Isso. Então, assim, você, que tem sede por conhecimento e quer esclarecer, desmistificar alguns temas, fica com a gente, porque a gente vai conversar ao longo desse ano sobre muitos temas que são impactantes para a nossa região e para a geração de negócios sustentáveis. Ariane, queria perguntar de você, a gente escuta muitas pessoas falando sobre segurança alimentar e segurança dos alimentos. Você pode falar para o nosso público a diferença, por favor? Então, você que está nos assistindo, se for um aluno de graduação, se for alguém do comércio, se for alguém que está lá no interior que trabalha com algum produto da bioeconomia, qual que é então a diferença entre a segurança alimentar, e a segurança dos alimentos? Então, a segurança alimentar, basicamente, é o acesso do cidadão, ao alimento seguro, então, ao direito de se alimentar. Já a segurança dos alimentos, a gente tem aquela questão mais focada à presença ou à ausência de algum perigo, Então, a segurança da qualidade sanitária daquele alimento que está relacionada com a segurança do alimento. Então, eu vejo muito, até algumas postagens, de alguns assim, recém-formados, Então, tenham bastante cuidado quando forem utilizar esses termos, porque a segurança alimentar é um direito de todos, Então, a gente precisa ter acesso a uma alimentação saudável. Mas a qualidade sanitária é aquela que está mais focada com a questão da saúde. Isso. E você deve ter escutado falar, daquele caso do Tucumã contaminado, do açaí. Então, assim, se a gente considera, então, tem acesso ao Tucumã, que tem, um monte de nutrientes, saudável, o açaí também. Mas aí faltou o quê? A segurança dos alimentos. Então, acho que é importante a gente deixar bem claro a diferença entre esses dois conceitos. Muito obrigada, Ariane. Bem, agora a gente vai começar o nosso primeiro bloco, que considerando os principais fatores que contribuem para a contaminação dos alimentos, Ariane, queria que você comentasse um pouquinho como é que o uso de água contaminada, que a nossa enchente, a seca, a questão da higiene na manipulação dos alimentos. Então, comenta um pouquinho sobre isso para a gente estar esclarecendo para o nosso ouvinte esse tema que é tão importante para a bioeconomia na Amazônia. Aqui, antes, um pouquinho, Caterine, vou chamar de Caterine, pelo nosso nível de amizade, de tantos anos trabalhando aí, militando, tentando melhorar a segurança dos alimentos, da nossa região. Quando a gente fala de bioeconomia, esse termo aí que está em muita postagem, muita reportagem, até
muitas questões assim de fomento, né? Temos editais de bioeconomia. Então, para o nosso público que está nos assistindo, então a bioeconomia, realmente essa economia que move, que movimenta tudo que a gente tem de bioma, de biológico, de nutritivo na nossa região. Então, essa bioeconomia, eu vejo, é algo particular, e eu acho que você há de concordar, e acho que o público também, que ela é importante, porque a gente vive com ela, né? Quem nasceu aqui, quem aprendeu a ser da região, a gente convive com essa bioeconomia, desde o momento que a gente come um x-caboclinho, né? Porque a gente está consumindo tucumã. Mas essa bioeconomia, eu ainda tenho a esperança de que a gente consiga, que ela realmente alcance a questão da melhoria desses pontos nevrálgicos, eu vejo assim, que a gente tem na segurança dos alimentos da Amazônia. Né? Não vamos aqui falar de um estado só, né? Vamos falar da nossa região amazônica. E essa questão toda, começando pelo que você citou, a potabilidade da água, né? Que é um direito, é algo tão fundamental para todo ser humano. Então, na produção de um alimento seguro, na nossa região, isso por si só já é um desafio. A gente ter, por exemplo, né, quem é mais da região, de algumas regiões que o pescado é o principal produto, como é que a gente vai considerar aquele gelo, né? Quem já esteve ali, estamos em Manaus, né? Então, quem já esteve ali na Manaus Moderna, que já viu quando as embarcações chegam, aquela condição que o gelo é produzido. Exato. Então, a contaminação, né, para o nosso público em geral, acho importante a gente pontuar, é o quê? A presença de um agente nocivo à saúde. Né? Então, esse agente pode ser, que a gente chama cientificamente, né, de um perigo físico, como uma pedra que vem na farinha, né? Por exemplo, químico, como alguns venenos, né? Os próprios pesticidas, agrotóxicos, e microbiológicos, né? Que é aquele funguinho, às vezes, que está ali em cima da castanha, por exemplo. Né? Então, esses perigos, eles podem, infelizmente, afetar a qualidade sanitária desses alimentos, dessas matérias-primas da bioeconomia. Então, a potabilidade da água, o esgotamento sanitário, né? Quando você comentou a questão da presença das fezes. Os produtos da bioeconomia vêm de vários municípios em que não há o esgotamento sanitário. Né? Então, essa infraestrutura, que aí vamos chegar nas questões políticas, né? Das políticas sanitárias, as políticas educacionais. Ariane, assim, só para pegar um gancho teu e voltando aqui, né? Você, né, muitas vezes tem lá um alimento que você, né, tá com um bolô, né? Aí você corta o pedaço, aquele pão gostosinho, mas que aí deu o bolô. Você corta a fatia, né? Corta aquele pedaço, joga fora e diz assim, esse aqui eu vou esquentar, né? Que o que não mata engorda. Então, isso assim, é mito ou é verdade? Então, nós temos, é bom pontuar aqui, aproveitando que a Caterine está perguntando, né? Todo mundo, ou grande maioria de nós já ouviu alguém da nossa família, né, numa festa, pós-Natal, por exemplo, né, pós-Ano Novo, os ROs. Então, não tem problema, esse pedaço aqui está um pouquinho azedo, né, mas a gente tira e serve o resto. Então, assim, pela questão dos perigos que a gente falou, alguns deles a gente não consegue ver. Né, e eles estão ali produzindo toxinas. Então, a gente, infelizmente, tem que descartar. Né? Por mais que aparentemente, vamos só cortar um pedaço, né? Queijo, né? É muito comum, né? Não sei se você lembra nas nossas idas para Altazes, né? Então a gente que Beijo sabe pro pessoal de Altazes. Então o queijo lá no Porão do Barco, né? É muito comum nesse contexto da bioeconomia, e aí entra um pouco do que a gente começou a falar. Como é que nós vamos apresentar produtos da bioeconomia com a qualidade sanitária que outros mercados mais exigentes, né? Não que não sejamos exigentes, a gente quer, né, produtos saudáveis, né, para a nossa família e para a gente. Mas como é que vamos fazer isso, né, se essa infraestrutura ainda é precária? Isso. E assim, a Ariane comentou sobre toxinas, né? Você sabe o que é uma toxina, Ariane?
que você pode falar para o nosso ouvinte? Então, as toxinas, elas são venenos, né? Numa linguagem mais simples. Então, são agentes químicos que estão presentes nos alimentos. Essas toxinas, elas podem ser produzidas por bactérias, produzidas por fungos. Para quem já me conhece, né? Eu não falei, eu fiquei, acho que temos o quê? Uns 5, 10 minutos aqui na nossa fala. Eu não falei de castanha até então, mas é o carro-chefe, né, do que eu tenho pesquisado nesses 20, quase 30 anos aí na área da pesquisa. Então, as toxinas estão presentes, inclusive, na castanha do Brasil, na nossa castanha aqui, sem entrar, gente, na polêmica, né, se é castanha do Brasil, do Maranhão, do Pará, mas os fungos também podem produzir toxinas. E muitas delas são cancerígenas. Então, aí fala assim, mas eu como 2 castanhas por dia, né? Que é o recomendado, né? Vou para ficar mais jovem. E nunca me aconteceu nada. Mas essas toxinas, elas podem ser muitas vezes cumulativas. Então, elas vão ficando ali no fígado e daqui a muitos anos, você consumindo aquele alimento, pode desenvolver uma doença. Isso. Aí, Anjinho, você pode colocar aí um pouquinho das fotos do trabalho da doutora Ariane, né? Então... Obrigada. Aqui, para ilustrar, né, o que a gente tem feito nos últimos, eu falei 20, 30 anos, né, mas a gente... E é isso. De novo... Mas nós somos jovens. Então, consumindo 2 castanhas por dia, eu digo que eu sou o próprio comitê de ética, né, de mim mesma, porque eu acabei adotando essa prática. Porque, assim, eu digo que sou muito grata a Deus por ter me dado a oportunidade de trabalhar com a castanha, porque é um alimento altamente nutritivo para nós, amazônidas, né? Amazônidas. Não é barato, né? Tem épocas que a castanha está bem cara. Quem está mais para outras regiões do Brasil, né? tem que desembolsar, né, bons reais para comprar 100 gramas. Dependendo do local, isso. E assim, mas infelizmente o lado ruim, né? Não o lado ruim, desafiador, né, Caterina, desse alimento, é a questão da contaminação. Então, por aflatoxinas. Então, esse problema é um problema econômico. Temos muitos produtos da bioeconomia, né, que utilizam a castanha como ingrediente. A castanha, naturalmente, historicamente, ela é exportada, né, na forma de... a castanha descascada, que a gente tem algumas... De trabalho de campo, algumas né, análises, trabalho de campo. E aí a gente vai falar um pouco, né, acho que do que a gente havia combinado antes, da questão das boas práticas, né? E como evitar essas toxinas, né, Caterine, que a gente está falando tão a parte ruim esses veneninhos, da castanha, né, mas que como a é que a gente evita? Isso. Então, aqui são algumas ilustrações das análises, controle de qualidade e o trabalho de campo. Isso. Então, assim, para a gente poder garantir a segurança dos alimentos, precisa necessariamente passar por análises laboratoriais. Então, não dá para a gente só olhar para o alimento e saber se ele tem toxina, ou seja, se ele tem o veneno que vai fazer mal para a gente. Tá? Então, um desafio grande, como a doutora Ariane colocou, é ter essa estrutura para poder fazer o controle da qualidade. Então, e ela faz muito bem, né? Tanto o trabalho dentro do laboratório, como também o trabalho de campo, né? Na nossa região amazônica. Então, continuando aqui. Você já falou, né, da parte da água, falou da higiene, né, na manipulação, que muitas vezes é inadequada, considerando a higiene pessoal, a ambiental e a operacional. E fala um pouquinho para a gente também sobre o uso excessivo de agrotóxicos. Pode ser um tema sensível, mas assim, isso impacta ou não na segurança dos alimentos na nossa região, já que a maior parte dos alimentos são de origem extrativista? Sim, a gente, infelizmente... com base nos dados, aí a gente tem o programa da Anvisa, né, de análise de monitoramento dos alimentos quanto à questão dos pesticidas e agrotóxicos, e a gente tem evidências, né, de alimentos coletados na nossa região, sejam dos supermercados e mercados, rede varejista, mas também há toda uma questão cultural, muitas vezes, né, para alguns do público que lembrem
dizerem que visitaram alguém da sua família no interior, e aí eles usam aquele baigon, usam aquele, né, um veneninho por causa da formiga. Não, eu deixei o saco de farinha aqui, né, porque fulano vai passar para deixar no barco, mas deixa eu passar aqui. Então, essa questão dos agrotóxicos e pesticidas, infelizmente, ela é um ponto também sensível e que está no radar, né, desse programa da Anvisa, para que ocorram melhorias. E aí eu acho que a gente vai chegar no ponto da questão das boas práticas, de um pouquinho do que eu falei, Isso, né, porque envolve a questão da educação. Isso, e assim, se fala, né, pouco, mas assim, como é que a contaminação de mercúrio na nossa região e dos demais metais pesados? Então, historicamente, falando na questão científica propriamente, né, a gente tem vários aí trabalhos antigos e mais recentes, inclusive, de regiões onde ocorre a mineração, muitas vezes a mineração ilegal, e que leva agentes químicos lá, das toxinas, dos venenos que a gente falou no início, e que acabam contaminando, né, a parte aquífera, contamina o pescado, contamina o solo e contamina as populações. Então, tem um trabalho, inclusive, que avaliou de uma comunidade indígena quanto que o mercúrio atingiu as pessoas, né? 100%, né, da população ali daquela comunidade, e as amostras de cabelo, 92, se eu não me engano, 92,3% tinham contaminação por mercúrio. São índices, são percentuais preocupantes, né, porque, como a gente comentou, muitos desses agentes são cumulativos, né? Então, eles podem não matar quem comer aquele pedaço do peixe que estava contaminado, mas pode acumular, né? Então, daqui a um tempo, a pessoa pode desenvolver um câncer, uma hepatite, algo mais grave. Isso. Então, assim, em resumo, né? Você que gosta de comer aquele alimento, né, que está, né, meio azedinho, como falou a doutora Ariane, ou que está com bolor, cortei o pedaço e joguei fora, né? Ou eu vou pegar essa água aqui que é meio de origem duvidosa e vou congelar, porque congelou, não tem problema. Então, assim, tenha certeza de que a qualidade dos alimentos pode estar em risco e você precisa ser zeloso com relação a isso, tá bom? Então, agora vamos para o próximo bloco aqui, né, que a gente vai buscar uma relação mais direta entre o tema segurança dos alimentos e a bioeconomia, né, dando continuidade. Então, assim, nesse bloco eu vou falar o tema e vou fazer uma pergunta, e fique muito tranquila se você, de repente, né, se sentir muito desafiada, tá bom? Peço a ajuda dos universitários. Isso, exatamente. Então, assim, primeiro, né, considerando a falta de segurança dos alimentos na Amazônia, na nossa realidade, né? Qual o impacto atual da contaminação dos alimentos na nossa região e como isso afeta as populações? Você já comentou um pouquinho, né, a questão do mercúrio, mas assim, de uma maneira mais ampla, considerando aí as toxinas e etc. Caterine, eu acho que eu tô tão focada em querer falar da educação, que eu acho que eu vou começar nessa primeira pergunta. Porque a contaminação dos alimentos na nossa região, ela não tem como a gente ignorar que passa pela questão da educação, sim. Então, o que a gente percebe? E eu deixo essa mensagem, né, do nosso público, né? Os recém-formados, os que estão fazendo algum curso técnico, se você tem essa afinidade para trabalhar com algo da área da bioeconomia que envolva alimentos, procure estudar, procure se especializar e volte para a sua etnia, volte para o seu território, volte para a sua região, porque a gente está falando de bioeconomia, então a gente está falando de produtos do extrativismo principalmente. Estamos falando de açaí, de castanha, de cumaru, de mandioca, estamos falando, né, de produtos, de matérias-primas que tem todo um pertencimento, né, histórico, tradicional. E não é impossível, eu acho que quando a gente... mais de 30 anos, né, que a gente viajava e via assim, como que a comunidade indígena, uma comunidade indígena consegue produzir,
com higiene. É possível. A gente tem o caso de um sucesso, né? Do Babaçu. É possível. Então, nessas minhas andanças ainda de castanha, desculpem, né, o nosso público, né, se eu ficar pontuando muito isso, mas me surpreendeu e eu fiquei muito feliz que uma usina grande falou assim, professora, a maioria, né, aí eu vou falar da rastreabilidade um pouquinho, né, dessa questão da contaminação, a maioria das etnias da região tal, que são nossos fornecedores, eles conseguem entregar para a gente a castanha com a melhor crocância, qualificação, com a quantidade de água. E eu disse, mas como assim? É uma comunidade indígena? São comunidades indígenas. Então, assim, não é impossível. Que todos os desafios, né, que tem. E aí, assim, primeiro ponto, volte, né? Se você puder se especializar e voltar para trabalhar na sua região, volte. E aí a gente passa pela questão da rastreabilidade, né? Porque muitos desses produtos acabam todos colocando no porão do barco e viram uma coisa só, né? Chega, né, tudo ótimo até o meio de transporte, né, o principal, e depois acaba tendo uma contaminação. Mas aí assim, cruzada. eu acho importante colocar o que é a rastreabilidade, né? Então, em palavras simples, né, para o nosso público, a rastreabilidade é você ter o histórico, né, daquele seu produto, desde lá, de que castanheira foi, de que região foi, né, de que pé de macaxeira que foi colhido ali, até chegar ao produto industrializado. Então, esses pontos, né, que acabam sendo bem importantes para evitar a contaminação desses produtos da bioeconomia. São 2 pontos, né? Tem vários outros também, e a educação novamente. Isso, e assim, a gente vai dar ênfase bastante na educação, porque a educação, ela é um agente transformador. E assim, como a Ariane falou, volte, né? Então, nós duas, né, tivemos a oportunidade de fazer o intercâmbio para o Japão, e apesar da oportunidade de ficar fora, a gente resolveu voltar. E muita gente pergunta por quê? Realmente, no início, era por uma questão mais romântica, né? De contribuir para o desenvolvimento sustentável da nossa região. Mas hoje, a gente, né, cada um na sua área, a gente vê que a gente gera um impacto positivo por meio da nossa experiência e do conhecimento que foi de muita qualidade, né? Que a gente fez aí graduação, mestrado, doutorado. Então, assim, a gente vê que vale a pena a gente continuar e contribuindo para o desenvolvimento da nossa região. Então, voltem, né? Como a gente fala. Temos 2 perguntas aqui do Thiago no Instagram. Ah, ok. Qual alimento da nossa região temos que ter mais cuidado devido ao nosso clima e cultivo? Ariane. Posso? Eu gostaria já de começar a tentar linkar as minhas aulas. Eu espero, né, que eu tenha alunos aí assistindo, mas assim, Tiago, né, lembra que não precisa ser aluno da professora Ariane, mas a gente entende que o que seria um alimento perecível, que alguém da sua família já falou, né? Isso aqui estraga mais rápido. Por que a gente prepara uma tapioca e ela fica lá de manhã até o fim da tarde, só que no fim da tarde ela vai estar mais ressecada? E aí eu queria lembrar que a gente tem, né, os produtos... Isso, desidratados. Os produtos desidratados, eles têm o quê? Uma quantidade menor de água, não vou falar, né... eu vou passar essa propriedade para a doutora Caterine, né, que é CEO da empresa. Mas os produtos desidratados, eles conseguem ter uma vida de prateleira, né, uma duração maior do que os produtos que são que tenham mais água, né? Então, tentar priorizar essa questão da água. E, sem dúvida nenhuma, né, do armazenamento aí de como você vai manter esses produtos. Mas, Caterine, por favor, né, faça aqui o seu... Isso. Então, assim, o que acontece, né? A gente hoje tem uma linha de produtos que são desidratados, que o que é a desidratação? Nada mais é do que você retirar a água. E dentro da tecnologia que a gente está usando, a gente elimina a água por uma circulação forçada de ar para poder manter as propriedades nutritivas, a maioria, então, concentra, e a gente reduz a água disponível, ou seja, se houver contaminação microbiana, né, ela não vai conseguir desenvolver. Por quê? Porque não tem. E as boas práticas, ela previne essa contaminação. Então, a melhor forma da gente armazenar para aumentar a vida de prateleira é a desidratação
por uma questão muito simples. Você tira a água, não tem contaminação, então você aumenta essa vida de prateleira. E o que é interessante? Ele é prático, né? Porque aqui equivale a 100 gramas de fruta. E aí você consegue levar na bolsa, né? Apertou fome, não precisa ficar comendo talvez as guloseimas, né? Dá para a gente pegar e ter um lanche rápido saudável. Hoje a Biotec tem alguns processos, a gente consegue já desidratar a pitaia. Então eu já vi algumas pessoas que não gostam da pitaia ou que têm dificuldade porque ela, né, acaba integral, né, é assim, ela acaba ficando, né, murcha, alguma coisa, então leva aí a desidratada e a gente consegue. E assim, então Deus tem nos abençoado e a gente tem conseguido. E dentro do CID, que é a incubadora de empresas que a gente está instalado, a gente tem o projeto para ter a viabilidade dos bioativos da região amazônica nas frutas desidratadas. Então, isso pensando tanto na segurança dos alimentos, como na segurança alimentar. Ok? Então, acho assim, que respondeu ao Tiago, né? Espero que sim. Segunda pergunta do Tiago. Aquele pão mofado na casca, pode comer se tirar da parte de cima? É um pouco, Tiago, é um pouco do que a gente falou antes. A má notícia é que não. Né? Então, a gente, infelizmente, a gente não consegue visualizar todos os micro-organismos e todas as toxinas que já estão ali naquele pão de forma, né, dentro daquele pacote, apesar de que a gente só visualiza a parte de cima, mas a gente não consegue visualizar, né, não temos essa capacidade de microscópio nos olhos, né, para conseguir entender o quanto daquele pão já foi contaminado. Isso. Então, é um pouco do que a gente comentou do queijo, né, que é muito comum do queijo, de não, só tira esse pedaço aqui, é o que a gente vê em outros alimentos também. Então, não é recomendado. Né? Isso. E eu queria só, assim, uma vez eu comprei um pão e aí quando cheguei em casa, não prestei atenção lá no local que eu comprei o pão, quando cheguei em casa estava embolorado. Aí voltei lá no local, né, e disse, gente, olha, esse pão tá aqui. E aí a gerente, né, lá do estabelecimento disse, não, mas é só a senhora cortar e comer o resto. Então, assim, a gente também tem desinformação em alguns estabelecimentos. Então, gerentes, né, se qualifiquem para vocês não orientarem de forma equivocada os seus consumidores, tá bom? Então, dando continuidade aqui, né, a gente falou um pouquinho sobre a falta, né, da segurança dos alimentos na Amazônia, bioeconomia e segurança, mudanças climáticas e produção de alimentos, né? Como é que você observa, né, pensando aqui na nossa realidade, que essas mudanças climáticas, elas têm afetado e qual é a estratégia para a gente reduzir esse impacto, né, da questão climática? A gente vê muitas queimadas, né, e a gente vê que isso impacta na produção, tanto na quantidade como na qualidade. Queria que você fizesse as suas considerações com relação a isso. É ao nosso público, independente se você acredita ou não nas mudanças climáticas, nós temos esse ponto que nós temos que trazer a política aqui, né, nessa nossa fala. Elas estão aí. Né, elas estão aí e estão em todos os países, né, com enchentes absurdas e secas absurdas. E o que nós temos no nosso estado? Vamos falar um pouquinho, né, Manaus, Amazonas. O que a gente teve em 2023? Uma seca severa. E 24, pior que severa. Então, o que a gente observou em algumas comunidades é que, inclusive, as pessoas simplesmente fecharam a porta da sua casa, estava tudo terra arrasada, e vieram para Manaus. Né? Então, ficaram em casa de parentes. Então, a gente percebe que há um impacto social e há um impacto na qualidade, né, desses alimentos que vão vir dessa seca severa. Infelizmente, a gente ainda não está com um artigo publicado, está lá para avaliação, mas, infelizmente, o spoiler para a castanha 2023, naquelas condições de seca severa, a gente teve maior contaminação por aflatoxina. Isso. Então, o fungo que produz a toxina se estressou mais naquele período. Eles também se estressam, gente. Os fungos também se estressam. Eles também ficaram chateadíssimos. Então, isso é confirmado um pouco, a gente pode dizer confirmado com o que acontece em alimentos da África. Então, percebam, na África, né, também um ambiente muito seco, temperaturas extremas e vários alimentos lá que envolviam mandioca e com aflatoxina piorada na condição de seca extrema. Isso. Então, mudanças climáticas estão aí, estão afetando os alimentos e, sem dúvida nenhuma, passamos pelas questões de política
para apoio a esses comunitários que estão na bioeconomia, inseridos na bioeconomia, e como tratar esse assunto já como forma preventiva, né? Porque a gente oficialmente temos os dados, né, para 25, a previsão para 26, então são coisas que cabem realmente aos órgãos responsáveis para que possam fazer essas ações de prevenção. Isso. Então, assim, você, né, que está nos ouvindo, então, assim, a aflatoxina, como falou muito bem a doutora Ariane, o que que é? É um agente que ele vai ficar estressado, ou seja, o fungo, né? O fungo fica estressado, aí ele produz essa micotoxina para poder se defender, e aí essa micotoxina, que no caso da castanha é a aflatoxina, ela é termorresistente, correto, doutora Ariane? E aí não adianta você ferver, não adianta você, né, colocar no forno, porque ela vai ficar ali. E aí você vai comer aquela castanha ou aquela farinha com aquela contaminação, seja de outras micotoxinas, e isso vai acumulando no teu corpo. E aí o que vai acontecer? De repente, entre aspas, você aparece aí com uma doença, né, como falou a doutora Ariane anteriormente, um câncer, um problema hepático. E por quê? É o consumo constante de alimentos contaminados com esse veneninho que a gente chama, né, de micotoxinas, mico porque vem de fungos. E aí acaba a gente, em vez de ter um alimento, né, saudável para ser nutritivo, a gente acaba tendo aí doses, né, durante uma vida de um veneno que vai nos gerar uma condição de doença, de patologia, tá bom? Então não pode tirar, né, lá o pedacinho do pão que está contaminado com bolu. E eu posso fazer uma acréscimo? Pode. Como é que a gente resolve isso, né? Isso. Justamente com a nossa variedade, né, nos alimentos diários, né? Então, você que é acostumado todo dia no cafezinho, né, também sou. Café também tem uma micotoxina, pode ter, né, não é que tem, né, dependendo das condições que o fungo encontrou ali. Então, vários alimentos têm micotoxinas, tem alimentos que têm mercúrio, tem alimentos que têm doses elevadas de pesticida. Então, como é que a gente se defende, né? Vai fazendo literalmente um matrix para poder, né, ir me desviando de uma hepatite ou de uma doença mais grave. Eu digo que a solução é realmente você fazer essa variedade na sua alimentação, né? Então, não ser aquela alimentação monótona, só o pão com manteiga, né? Então, assim, dentro dos acréscimos, infelizmente, acho que já entra um pouquinho nos fakes aí, que a gente vai falar sobre isso. Eu vi recentemente postagens, e a gente vai falar, né, de alguns sites recomendados, de postagens falando, porque a alimentação do amazonense, então, aí eu disse assim, eu acho que essa pessoa nunca foi numa comunidade, né, porque a alimentação do amazonense, ela não é praticamente salada com peixe, né, então, assim, para você ficar numa comunidade que mal tem energia elétrica, só tem de 18 às 20 horas, então são questões que quando você, profissional da área de alimentos, né, for levar a informação, procure levar realmente essa mensagem dessa bandeira, né? Aproveite os produtos regionais, né? Aproveite o que você tem ali, não acrescentado muitos aditivos, né? Então são menos é mais, né? Literalmente. Isso, menos é mais. E assim, Ariane, é muito importante que a gente tenha clareza de que tudo isso, assim, a gente lá, né, há quase 30 anos, né, a gente começou com algo que algumas pessoas, né, rotulavam a gente as loucas, né, a gente ministrava treinamento de boas práticas em comunidades tradicionais, que muitas vezes não tinham energia. Eu tive a oportunidade de visitar um município depois de 20 anos, e, gente, eu fiquei impressionada que após 20 anos o município ficou pior do que, né, quando eu visitei, e eu, assim, e é triste isso, mas é a realidade. Então, a gente vê assim, poxa, a gente está em 2025, como é que pode, né, a gente ainda ter locais que não tem energia, que não tem água potável, que não tem esgoto, mas essa é a realidade da Amazônia, tá certo? Essa é a realidade. E, graças, né, a esses desafios, a Ariane, eu, como tantos outros profissionais, tem a oportunidade de disseminar conhecimento por meio de treinamentos de boas práticas,
consultoria ou assessoria, que na verdade em empreendimentos regionais, cooperativas, associações, empreendimentos locais que querem o quê? Adequar seu produto, seu processo para comercialização, seja local, seja nacional, né? Seja até regional ou para alguma... Tem clientes, eu tenho clientes que eles exportam, né? Então, isso é bem legal, que já existem casos de sucesso que a gente percebe. Lá, a gente sabe o caso da castanha, que inclusive, né, tem toda a rastreabilidade. Então, é possível. O desafio grande mas é possível garantir a segurança dos alimentos para a parte da comercialização, o que impacta diretamente na bioeconomia da nossa região. Bem, dando continuidade aqui, né? Fatos e fakes, né? Eu fiquei aqui guardadinho. Peguei a água que era de origem duvidosa, ok? Nosso último bloco aqui. Aí eu congelei, tá tudo tranquilo? Posso colocar no meu suco, posso colocar no meu chá para esfriar mais rápido, porque assim, né? Eu fui lá, não deu para ferver, mas eu congelei, aí tá tudo bem. Comenta um pouquinho, isso é um fato ou isso daí é uma notícia, né? É uma informação então, equivocada? Eu vou de novo voltar na questão da água do Tiago que ele perguntou, né? Então, quando a gente muda o estado da água, né? Tá líquida, vou congelar, né? Porque aí vai ficar... Então, a gente só está mudando e os micro-organismos que estão ali, as toxinas que estão ali, eles vão continuar ali, né? Então, a grande dificuldade de a gente trabalhar produtos da bioeconomia com a água potável, essa dificuldade, eu queria ver mais iniciativas na prática. Eu sei que tem vários projetos aí de fundações, né, e tudo que... Muitas instituições de extensão, né? Que seria extensão, mas na prática, o que eu vejo, eu não consigo visualizar isso na prática. E eu comungo dessa sua opinião, porque a gente vê muita ação, mas quando a gente olha os resultados, a gente se pergunta, nossa, mas já teve tanta ação aqui, por que a gente continua com os antigos problemas né, atualmente? Então, isso é real. Então, assim, é o fake, né? Eu não posso pegar um sorvete porque ele estava congelado, né? Não posso pegar o gelinho lá que foi feito. Então, isso aí... O din-din, né? O din-din, né? O din-din maravilhoso. Para as outras regiões, é sacolé, flau, né? Tem outros nomes, o din-din. Isso. E, Ariane, como é que a gente pode fazer para identificar uma notícia falsa? Ou de origem, né, meio maliciosa. Duvidosa. Então, eu acho que a gente precisa, se for possível, o Anjinho colocar os nossos sites recomendados. Eu acho assim, não que eu acho, né, é fato, né? A gente precisa ir nas fontes oficiais, gente. Então, assim, procurem os sites oficiais. Aqui a gente colocou apenas alguns de fora. Da OMS, né? Desde a pandemia, acho que várias pessoas que nem sabiam o que era a OMS, né? Que traz informações realmente validadas cientificamente. Nacionalmente, quem temos? A Anvisa, temos o Ministério da Agricultura, mais regionais, né? Aí a gente vai ter as informações do site do Governo do Estado, da FVS, do IDAM. E para quem gosta dos blogs, né, eu sugeri aí 2, que eu acho que são bastante, por terem assim, vários profissionais, né, reconhecidos na área, eu achei bem importante colocar, que são informações, como a gente está tratando aqui nesse primeiro encontro, né, consciência, literalmente com consciência, né, são profissionais aí desses 2. A Par e Passo, por exemplo, é uma empresa que trabalha com a questão de rastreabilidade, então a gente trabalhou com eles aqui nesse levantamento com relação a frutas e verduras e alimentos daqui, e assim, o que a gente percebe é que ficou até interessante na comunicação, era a gente e outros estados, né? Então, outros estados, alguns produtos, tipo lixia, né, eram bem mais comuns, então a gente aqui não tem, aqui não tem, então esse site é bem interessante nessa questão da rastreabilidade. Legal. E voltamos naquilo, para produtos da bioeconomia, a rastreabilidade ele é um ponto básico, né? Então,
quando se pensa em exportar, eu vejo cada vez mais os questionários que vêm de clientes, né, para, olha, eu compro, né, o seu lote e tal, mas responda isso aqui para mim. Aí, então, vem 300 perguntas perguntando, você faz análise laboratorial? Quem quer ter o FDA, né? Então, praticamente, né? E antigamente, vinha só as perguntas, agora eles querem que você coloque o link do vídeo, né, você mostrando como é que você está produzindo, como é que você lacrou lá o container. Então, eu acho que essa nossa conversa aqui realmente é uma conscientização, né, que a bioeconomia, ela é possível com qualidade sanitária, mas os desafios são muitos. E num evento que teve aqui em Manaus ano passado, se falou assim, por que a Faria Lima, né, por que São Paulo não consegue colocar, entender ou enxergar o valor dos produtos da bioeconomia como outros produtos que já são consolidados, né? Uhum. E realmente, Caterine, só vivendo, né, a bioeconomia para poder compreender esses desafios aí que a gente tem que vencer. E eu queria, assim, que você comentasse sobre o seu trabalho, né? Porque, assim, eu sei que você é, né, uma profissional, assim, por isso que eu me sinto muito honrada. Doutora Ariane, né, nós começamos muito antigamente e, assim, cada uma, né, ela foi para a academia, eu passei um tempo, mas aí resolvi, né, sair para empreender. E, assim, falar um pouquinho, né, hoje da tua área de pesquisa, como é que os desafios específicos, né, porque a gente sabe que fazer pesquisa no Brasil é um desafio e na Amazônia é ainda mais. Desde a prestação de contas, né? Então. Até, né, a energia, o equipamento que queimou. Então, assim, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o seu trabalho. Eu sempre digo que eu sou uma pessoa muito abençoada por ter conhecido a castanha, por Deus ter me dado a oportunidade de trabalhar com ela. Ela me levou para o Japão, me levou para a Turquia, para os Estados Unidos, para tanto lugar para apresentar e para falar sobre castanha. E uma vez, numa palestra, alguém se levantou e falou assim, mas você só sabe falar de castanha? Eu saí dali meio pensativa, assim, um pouquinho para baixo, né? E 5 minutos depois eu pensei, mas que bom que eu sei falar de alguma coisa. E assim, não sei tudo de castanha e fico feliz por não saber. Eu digo que castanha é um desafio. Todo dia surge uma coisa nova, então agora tem a questão do brometo. Então é uma outra contaminação, gente, mas assim, não vou deixar de comer minhas 2 castanhas por dia, espero que vocês também não, mas por favor, não coma o pacote de din-din inteiro, que eu sei que várias pessoas compram, né, o pacote que vem com 10, com 12. Isso. In natura, muitas vezes, in natura, né, que nem foi lavada com água potável, então tenham muito cuidado, porque é um produto excelente, um alimento excelente, mas tem um teor de gordura alto. Né? Tem selênio também, né, a gente fica mais jovem, mas tenham cuidado com o consumo. Né? Então, eu digo que eu sou muito abençoada e agradecida, mas eu achava que eu ia para a área de microbiologia quando eu conheci a doutora Caterine. A gente fazia PIBIC, iniciação científica, e acabei indo para a área da toxicologia de alimentos. Então, hoje trabalho não só com castanha, mas também com outros contaminantes, e na Universidade Federal do Amazonas, e agora também começando a empreender, né, com uma startup que também trabalha com produtos, adivinha de quê? Castanha. É uma outra pegada, né, diferente dos produtos, né, de vocês, mas como a gente comentou, né, essa questão da bioeconomia tem espaço para todo mundo tem que espaço. Quer trabalhar com qualidade sanitária, né, que quer levar um produto nutritivo e que realmente faça sentido, né, para os nichos de mercado. A gente tem, então, trabalhado lá na UFAM, né, deixo aqui também o convite, né, quem quiser conhecer o nosso laboratório, nossas linhas de pesquisa, temos alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e agora pós-doc. E eu também achava que ia embora no doutorado, né, ensaiei para Florianópolis, fiz o doutorado, um pós-doc lá, o outro fiz em Portugal, e Deus me trouxe de volta, né, para poder continuar fazendo todo esse trabalho aqui de
e que eu aprendo muito. Eu ia dizer, né, Isso, quando você a falou gente assim, a aprende. gente vai dar assistência técnica, mas às vezes, muitas vezes, eu saio de lá aprendendo mais do que eu fui ensinar. A orientação técnica, isso. Então, A gente- aprendendo assim do desprendimento do ribeirinho, do que é o comunitário enfrentar, né? Meu pai é nordestino, então eu sempre ouço, né? A gente é acostumado a ouvir, né, que o nordestino é um forte, mas o amazônida também é. Então, são muitas camadas, né, nessa questão toda das minhas áreas de trabalho, eu digo assim. Mas deixo o convite, né, para quem quiser conhecer, então, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, logo no Minicampus, na entrada da UFAM, em Ali pelo Manaus. Japim, né? E a gente fica ali mais na área de tecnologia de alimentos e da toxicologia. Não fui para microbiologia, né, porque Deus sabia onde eu seria mais útil. Isso. Então, sou grata por isso também. E grata também pela amizade, né, da Caterine todos esses anos, Todos né, esses que anos. como a gente costuma dizer, o tempo, né, ele vai Já mostrando. já comeu alguns quilos de sal juntas. São questões, e voltamos de vários interiores já prontas para o vermífugo, né? Porque, como a gente falou da potabilidade da água, né? Há 30 anos e até agora a gente continua vendo algumas coisas. Então, a bioeconomia, eu digo assim, que eu vivo diariamente essas dificuldades e sempre assim tentando me motivar para como que vamos vencer essas dificuldades. Uma dúvida aqui da nossa audiência. Geisa perguntou com relação às verdades e às fakes com relação à água. Então, o correto é ferver ou é evitar? A água, né? Só para ver se eu entendi corretamente. E aí? Olha, eu diria que eu precisava... Geisa? Eu queria saber, Geisa, de onde é essa água, porque assim, a gente tem as orientações, né, que a água deve ser fervida, né? Da torneira, vamos supor, vamos contextualizar, Geisa, que essa água seja da torneira. É uma água da torneira, então a gente tem que ferver, né, por pelo menos Mas um em minuto. alguns locais a gente pode tomar água da torneira, e aí? Exatamente, então depende de onde que a Geisa está, né? Dependendo se for no Igarapé, né? A gente considera que em alguns locais aqui da cidade, que é uma água que vem da torneira, não é tão potável quanto de alguns igarapés, né? Então a gente tem essa recomendação de ferver durante 1 minuto, mas assim, muito cuidado com a procedência, né? Porque a gente tem alguns locais que são... que a pessoa fala assim, né, eu tenho um poço, né, a minha água é de poço. Excelente tema. Então, se a água é de poço, né... Com 8 metros eu já tenho a gente água. tem legislações que especificam, não lembro se é 50, 60 metros que é considerado. É 120, né? Se for para empreendimentos, tem umas escalas, Isso, né? Então, assim, se o seu poço da sua residência é de 8 metros, né, entenda que ele pode estar contaminado. E lembre, a gente não tem um microscópio para enxergar, né, se está contaminado ou não. Isso. Algo mais da Geisa. Isso. Então, assim, né, esse tema, ele é muito amplo, né, segurança dos alimentos, a gente sabe o desafio, ainda mais numa região como a nossa, região amazônica, que a gente percebe que muitas vezes o alimento que seja do extrativismo, seja do cultivo, né, do plantio, o empreendedor, né, regional, local, ele tem a boa vontade. Então, você que está empreendendo ou quer empreender, procure, né, informação, conhecimento, profissionais qualificados para que eles possam orientar você e você ter realmente um negócio de sucesso, tá certo? Então, esse tema, ele é transversal, como a gente sabe. Então, ele passa... Eu lembro que uma vez eu fui para uma comunidade indígena e foi muito interessante que depois de 1 ano e meio a gente saiu, né, então fazia as análises microbiológicas, era incontável, ou seja, era tanta contaminação que era a placa de Petri, que é tipo um pirizinho, era só uma colônia, era só, ele ficava repleto, era um bloco. E aí depois de 1 ano e meio trabalhando a higiene pessoal, a higiene ambiental, que é, né, o lixo, tudo isso, e a higiene operacional, as práticas, né, de higiene. Tanto que tem até aí, só um parênteses, o pessoal pega a faca, coça aqui as costas, né, e depois vai descascar o tucumã. Então, isso é falta de higiene operacional. E assim, depois de 1 ano e meio, nessa comunidade, o que a gente identificou? Que era possível, por meio dessa reeducação, a gente foi fazer e não tinha mais contaminação, ou seja, era dentro do padrão, né? E
eu fiquei impressionada porque depois de 1 ano e meio eu digo, não, mas a estrutura não mudou, né? E eu até duvidei, mandei fazer em vários laboratórios, primeira, segunda, terceira vez. Eu digo, gente, não é que eles conseguiram? Então até eu que estava fazendo um serviço ali, duvidei que seria possível. Então para mim aquilo ali colocou em mim que se a gente tiver um trabalho de profissionais qualificados, como a gente sabe que as universidades formam e os institutos federais, é possível você fazer a qualificação tanto do fornecedor, né, que é a pessoa que vai estar coletando, vai estar manipulando isso, como também da tua matéria-prima. É possível isso, mas você precisa ser com base no conhecimento real, né, conhecimento técnico efetivo. Então, assim, estamos chegando ao final aqui do nosso podcast, né? Eu ia sugerir que a gente podia falar para audiências, né? Se pudessem sugerir os próximos temas. Mas você começou a falar tanto da higiene, eu pensei, eu vou já falar para a Caterine. Quem sabe os próximos, a questão da higiene, mais diretamente, isso, né? E assim, a gente percebeu, né, aí durante o Covid, né, a importância da lavagem das mãos, né? Então, você aprendeu como lavar a mão corretamente. Então, assim, e isso é um tema que realmente é para outro podcast. Então, se você se sente motivado, né, em ter um outro tema, escreve para a gente, né, segue a gente nas redes sociais, faz com que a gente aqui possa ter a doutora Ariane outras vezes aqui, né, e nós temos já vários convidados que vão vir para os próximos podcasts. E eu soube que tem gente bem focada na parte de higienização, então acho que pode pensar com carinho, porque vai para todas as áreas da bioeconomia e higienização. Isso, então assim, pessoal, bioeconomia, então a gente tem que fazer o simples para poder a gente conquistar o que é mais complexo, né? Então, como é que eu vou pensar em um produto muito elaborado, muito formulado, se eu tenho problema de contaminação por coliformes? Na matéria-prima. Isso, na matéria-prima. Então, assim, né, eu sempre falo nos treinamentos que não dá para você fazer uma feijoada ou uma caldeirada com um peixe ou um feijão que está de má qualidade. Então, precisa ter essa matéria-prima com excelente qualidade. Então, assim, segue a gente. Ariane, ia esquecendo, né? O seu Instagram, né? Para o pessoal aí te seguir. Então, meu Instagram, não se assustem, tem muito K no meu nome, Ariane Kluskowski. Vai escrever aí vai ficar aí lá naquelas letrinhas lá no final. Gente, eu estou aprendendo, lembra, né? Mas assim, né? Acho que pelas perguntas, né? Acho que a gente teve aí bastante interesse. Isso. E vamos com a gente, né? Nessa questão de vencer esses desafios da bioeconomia. Não são fáceis, né? Se fosse tão fácil, há 30 anos a gente já teria resolvido, né? Então, é um esforço de todos. Isso. Uhum. Então, muito obrigada e até a próxima. Acompanhe a gente nas mídias sociais, tá? Então, valeu!